Capítulo 10. Honra, a estrada de tijolos amarelos. A nobreza cresce no solo da honra. É um assunto de família. A família da minha mãe possui ascendência espanhola. Passei muito tempo com eles como ao longo do meu desenvolvimento. A honra era uma parte integrante da nossa cultura. Meu avô e minha avó eram os membros mais velhos de nossa família. Eles eram as pessoas mais respeitadas em qualquer reunião que os incluísse, e os melhores lugares da casa eram sempre reservados para eles. Se uma das crianças se sentasse em uma das cadeiras deles, o resto da família apenas olharia para ela como que dizendo: "Não seja tão rude." Permitíamos que os idosos se servissem primeiro e nos dirigíamos a eles com respeito em todos os momentos, quer concordássemos ou não com eles. Além disso, sempre abríamos as portas para as mulheres e lhes concedíamos os nossos lugares. Não me lembro de alguma vez alguém me dizer para honrar as pessoas, mas nasci em uma cultura que incutia isso. A honra é uma virtude perdida em nossa nação. Este fato ficou claro para mim em um retiro da Escola de Ministério Sobrenatural da Betel. Havia cerca de 120 estudantes presentes naquele fim de semana. Alguns dos estudantes vieram à minha mesa tarde da noite e começaram a fazer perguntas. Dentro de alguns minutos, cerca de 30 estudantes estavam reunidos em torno da mesa enquanto eu contava histórias de guerra. Todos estavam tentando participar, de modo que o ambiente ficou bem barulhento. Um jovem estava sentado no banco ao meu lado. Mais tarde na conversa, uma mulher de meia idade chegou. Sem encontrar qualquer assento, ela ficou de pé atrás de mim para que pudesse ouvir a conversa. Eu disse para o jovem que estava sentado ao meu lado: "Por favor, levante-se e deixe a Julie sentar aí." Ele retrucou: "Eu estava aqui primeiro." Eu disse a ele: "Ela é uma mulher. Eu quero que você desista do seu assento em favor dela." A tensão aumentou por um momento, mas ele finalmente se levantou e deu-lhe o seu lugar. Esse jovem foi um dos nossos melhores alunos e tem um grande coração, mas foi ensinado que, se você quer um bom lugar, é preciso chegar lá cedo. Ele foi criado sob um paradigma que valorizava buscar o bem próprio em vez de honrar os outros. Pensar em honrar alguém além de si mesmo não tinha entrado em sua equação. Ele não havia sido ensinado sobre o que eu estava compartilhando com ele. Aquele jovem não está sozinho. A honra foi quase que completamente banida da nossa cultura. Muitos dos que estão lendo este livro podem resistir ao ensino deste capítulo pela mesma razão pela qual o jovem não quis desistir de seu assento. A ideia de que algumas pessoas merecem mais honra do que outras parece injusta. No entanto, a mentalidade do reino é completamente diferente disso. É difícil ler a Bíblia e não ser exposto a uma cultura de submissão com níveis de honra e autoridade. A honra une as gerações. A honra tem estado ausente da mentalidade da igreja por tanto tempo que muitas vezes, mesmo sem perceber, desonramos pessoas. Isso ficou bastante claro para mim há alguns anos. Durante um período de 12 meses, tivemos 5 diferentes oradores convidados a Bethel Church pregando a mensagem de que o avivamento está vindo da juventude. Nas primeiras vezes que ouvi essa mensagem, minha mente ficou perturbada e meu espírito ficou abatido, mas não conseguia perceber o que estava errado. À medida que o final do ano se aproximava e o quinto orador pregou a mesma mensagem básica de novo, fiquei chateado e corri para fora da igreja, chorando. Isso não é algo que eu recomende que os pastores façam. Fui para casa e deitei no chão, chorando. Ainda não entendia o que estava errado, então comecei a questionar Deus sobre o que estava acontecendo dentro de mim. Ele me disse: "O avivamento não está vindo da juventude, mas de uma geração, de velhos a jovens." Ele me lembrou da passagem do livro de Atos que diz: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos." Et 2:17. Perceba que o avivamento não tem gênero, geração ou classe social. Deus passou a me mostrar que cada vez que a mensagem da juventude era pregada, as pessoas de meia idade e os idosos entendiam, por terem sido omitidos, que eles não eram importantes ou não eram mais valorizados. Ele me disse que o diabo sabia que não conseguiria parar o avivamento mundial tentando resisti-lo. Então ele tem tentado amaldiçoar o planeta pela separação de gerações. O profeta Malaquias viu isso acontecer há muito tempo e profetizou sobre isso. Aqui está o que ele disse sobre os últimos dias. "Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição." Mililitro 4, 5, 6.
Essa passagem deixa claro que, à medida que as gerações se dão as mãos, as maldições sobre a nossa terra vão sendo quebradas. Deus passou a me explicar que o príncipe do poder do ar tem influenciado o pensamento moderno de valorizar os jovens acima dos idosos de uma forma que desonre as pessoas mais velhas. O Senhor me mostrou que a Bíblia intencionalmente dá mais honra e respeito aos idosos, mas que a nossa cultura os deixa de lado. Comecei a entender que o espírito errado estava influenciando muitos pregadores e que eles estavam fazendo o jogo do maligno. Esse ponto me foi ampliado através de uma visão que tive. Na visão, eu vi duas garotas diante do pai delas em várias ocasiões diferentes. Toda vez que seu pai via as meninas juntas, ele dizia a uma filha que ela era bonita, mas nunca dizia nada para outra menina. A outra filha estava sendo destruída pela falta de afeto de seu pai. Comecei a entender porque eu estava carregando tanta dor por ver a juventude sendo honrada 5 vezes em nossa casa na presença de outras gerações. Também percebi o quão destrutiva pode ser a honra se ela for usada de forma abusiva. A honra reconhece o valor dos outros. A honra é um dos maiores atributos da nobreza em toda a Bíblia. Quando o reino está presente dentro de nós, o comportamento honrado vem naturalmente para nós. Damos honra a todos os homens não apenas porque eles merecem, mas também porque somos cidadãos honrados do Rei. Quando andamos no nosso chamado real, o nosso comportamento não é determinado pelo nosso ambiente temporal, mas pelo ambiente eterno que reside dentro de nós. Sempre que tratamos as pessoas com honra, mesmo que elas se recusem a nos honrar, demonstramos que temos um padrão dentro de nós que não é determinado pelas pessoas ao nosso redor. Não honramos as pessoas apenas porque elas são dignas de honra, honramos porque somos pessoas honradas. Para um cristão, a honra é uma condição do coração, não apenas o produto de um bom ambiente. Honra não significa que concordamos com as pessoas que estamos honrando. Simplesmente significa que as valorizamos como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Devemos, inclusive, lutar contra o inimigo de uma forma honrosa. Podemos ver esse princípio no livro de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavra de acusação, mas disse: "O Senhor te repreenda." Estes, porém, falam mal do que não sabem. Mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. JD 1:9-10. Se alguém merece a desonra, esse alguém é o diabo. Mas Miguel não tratou seu arqui-inimigo com desrespeito quando lutou contra ele. Esse princípio mostra como devemos tratar nossos inimigos, sejam físicos ou espirituais. A guerra no Iraque apresenta um grande exemplo disso. Quando descobrimos que vários prisioneiros iraquianos estavam sendo maltratados no Iraque enquanto eram mantidos como prisioneiros de guerra, nosso país ficou chocado. Como americanos, não podíamos tolerar esse comportamento ultrajante. Se aqueles mesmos terroristas iraquianos tivessem sido mortos em batalha, os cidadãos dos Estados Unidos teriam ficado muito menos indignados. Sabemos também que quando capturam nossos soldados, eles os torturam e decapitam. Então, por que é errado da nossa parte torturá-los? A resposta é simples. Queremos lidar com nossos inimigos com honra não porque eles merecem, mas porque nós merecemos. Isso é o que significa sermos pessoas honradas. Falha da honra na liderança. Êxodo 20:12 diz: "Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." É importante observar a relação entre a vida e a honra. A honra cria uma autoestrada para que a vida viaje e é uma virtude fundamental na criação e na manutenção de uma cultura real. Quando honramos os outros, reconhecemos a autoridade e nos submetemos à posição deles. A honra é a humildade em ação. Ela tem olhos para ver o invisível, a fim de discernir e apreciar a natureza de uma pessoa de acordo com os valores do reino. A honra é a pedra angular de uma cultura empoderadora que elimina a necessidade de controle. A presença da honra cria ordem através da dignidade em vez de fazer isso pelo medo da punição. A ordem, quando é estabelecida pela honra, resulta no empoderamento. A ordem estabelecida pelo medo resulta em controle. Se fossemos analisar as consequências negativas de um ambiente onde as pessoas não têm honra em seus corações umas para com as outras, desordem e caos certamente se desenvolveriam. As pessoas ou obedecem a seus líderes porque têm medo do que poderia acontecer se não o fizessem, ou fazem o que lhes é pedido porque têm honra em seus corações e respeitam aqueles que têm autoridade sobre elas. Quando a honra é corroída, a morte tem uma porta aberta. A destruição lenta da honra em nossa cultura não só causou desrespeito à liderança de nosso país, mas também mudou a forma como a igreja é governada. Nos últimos 50 anos,
A América tem passado por um terremoto em seus alicerces que tem alterado radicalmente a liderança de nosso país. Essa mudança de paradigma cultural tem profundas implicações que vão desde a família americana até a Casa Branca e desde o mundo dos negócios até o corpo de Cristo. Ao longo das últimas 5 décadas, descobrimos que a maioria dentre aqueles em quem mais confiamos tem mentido para nós, nos enganado e nos roubado, muitas vezes vivendo em inconcebível imoralidade. Ao mesmo tempo, a moral das nossas famílias também foi erodindo. Isso fez com que a geração atual se tornasse a geração mais órfã da história do mundo. Essas coisas contribuíram para a formação de uma mentalidade cultural de desrespeito à autoridade, mudando a estrutura. Em resposta à quebra de confiança por aqueles que abusaram de sua autoridade, muitas igrejas mudaram a estrutura da sua administração em vez de lidar com os corações de seus líderes. A maioria das igrejas, nas últimas décadas, saiu do modelo de mesa retangular de governo para o modelo de mesa redonda de governo. A mesa retangular é uma metáfora para uma estrutura de liderança que tem níveis de honra, enquanto uma mesa redonda descreve uma estrutura em que cada pessoa tem uma palavra de igual peso no governo da igreja. Em uma formação de mesa redonda de liderança, o governo de Deus foi substituído por conselhos diretores de igreja. Esses conselhos consideram todos como iguais e há pouca ou nenhuma capacidade de reconhecer os chamados e unções que repousam sobre seus líderes. Devo deixar claro que não me oponho aos conselhos diretores de igreja. No entanto, sou contra estruturas governamentais que são estabelecidas a partir do medo dos abusos da liderança e desonram a liderança principal ao remover os lugares de honra. Eu, pessoalmente, acredito que em Cristo todos possuem voz igual, mas nem todos têm um voto igual. Na estrutura de liderança de mesa redonda, a ênfase geral recai sobre a igualdade. Busca-se lidar com os problemas do coração, tirando a oportunidade para que eles se manifestem. Alterar a estrutura nunca trata a raiz da questão, sendo apenas outra forma de controle. Portanto, não importa qual seja a estrutura de liderança, o abuso vai acontecer. Quando recriamos uma estrutura para curar uma questão do coração, o antídoto é muitas vezes pior do que a doença. Em 1 Samuel 8, os anciãos de Israel mudaram a estrutura de governo em vez de lidar com as questões do coração. Previamente, os anciãos de Israel tiveram que lidar com os filhos de Eli, ambos perversos. Eli foi o juiz que governou Israel antes de Samuel. Nesse ponto da história, Eli e seus filhos haviam morrido há muito tempo e Samuel, que tomou o lugar de Eli como juiz, estava prestes a morrer. Então ele nomeia seus 2 filhos para reinar sobre Israel. O problema é que os filhos de Samuel também eram maus. Os anciãos de Israel, então, têm uma atitude de já estivemos lá, fizemos aquilo e vimos o resultado. Eles não querem que pessoas más os governem de novo, então eles pedem um rei, em vez de um juiz, para governá-los. Superficialmente, considerando as opções deles, parece que estão fazendo um pedido nobre a Samuel. A resposta de Deus é quase impressionante. Ele diz a Samuel: não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 SM 8:07. Deus estava dizendo que não se importava que os filhos de Samuel fossem maus e ainda tivessem permissão para reinar sobre Israel. Afinal, acho que não. Deus ficou aborrecido porque eles mudaram a estrutura de liderança em vez de lidar com os problemas de seus corações. Os filhos de Eli precisavam ter a maldade confrontada. Samuel e os anciãos deveriam tê-los removido da liderança, em vez de mudar todo o sistema de governo para evitar o conflito que a confrontação causa. O movimento do pastoreio foi, provavelmente, um dos exemplos mais dramáticos e recentes de autoridade abusiva na igreja. A causa do abuso foi que as atribuições paternais foram dadas a irmãos mais velhos. Lembra-se da atitude do irmão mais velho na história do filho pródigo, que abordamos anteriormente neste livro? O irmão mais velho disse ao seu pai: você matou um novilho gordo para ele, mas nunca me deu um cabrito sequer. Seu pai respondeu: eu matei o novilho gordo para ele, mas você possui a fazenda. LC 15:11-32. De forma similar, muitos dos líderes da igreja de hoje são mais parecidos com o irmão mais velho do que com o pai da história do filho pródigo. Eles acreditam em mentiras sobre si mesmos, o pai e seus irmãos, e então, competem com as mesmas pessoas que deveriam, supostamente, liderar. Ainda sendo mendigos, a insegurança cria neles uma desesperada necessidade de reforçar o poder sobre seus filhos em vez de empoderá-los. Pais verdadeiros honram seus filhos e desejam vê-los prosperar e superá-los. Essa atitude de irmão mais velho é o que destruiu o Shepherding Movement. Os líderes do movimento ensinavam princípios paternais,
Mas os destinatários do ensino eram ciumentos e inseguros. Muitos se recusaram a ver que o problema não era tanto o ensino, mas a aplicação errada dele como resultado de questões do coração não resolvidas nos líderes. Havia outros problemas no Shepherding Movement, mas a maioria dos problemas estava enraizada no controle. Mais uma vez, assim como os anciãos de Israel nos dias de Samuel, muitos têm mudado a estrutura em vez de lidar com as questões do coração. Mudando o coração. Ao invés de mudar o sistema, Jesus nos ensinou a mudarmos os nossos corações. Em um jantar onde as pessoas estavam lutando pelos lugares de honra, ele mostrou um grande contraste entre os corações deles e um coração de honra e humildade que reflete Deus. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes: quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e, vindo que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este homem, e então com vergonha, tenhas de tomar um lugar inferior. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: amigo, sobe para cá. Então, terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque, qualquer que se exaltar a si mesmo, será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo, será exaltado. LC 14, 7, 11. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou perto de Jesus e perguntou-lhe se seus filhos poderiam se sentar ao lado dele no seu reino, ele disse que as posições de honra no céu não eram suas para que as desse, mas, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. MT 20 horas e 23. Em toda a Bíblia, Deus nos diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. TG 4 horas e 6. A honra é a humildade em ação. É uma questão do coração e requer uma avaliação honesta do valor das outras pessoas e uma escolha de colocar isso acima de nós mesmos. Como um amigo meu disse, a arrogância não é pensar demais em nós mesmos, mas pensar muito pouco nos outros. Se queremos a graça que Deus dá aos humildes, devemos colocar a sabedoria de Deus em prática. Se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos, e o servo de todos. Mac 9 horas e 35. Esse princípio é fundamental no reino de Deus. Deus é um Deus de honra, e a única maneira pela qual a honra funciona é se existirem níveis de honra. Isso nos permite honrar os outros acima de nós mesmos, e ao fazermos isso, permitimos que Deus nos honre. É porque Jesus deseja que tenhamos a honra que ele nos ensina a nos humilharmos e a darmos honra aos outros. Por essa razão, quando a mãe de Tiago, João, pediu que seus filhos fossem orados, Jesus não disse: ó, todo mundo se senta a uma mesma distância de mim no céu. No jantar, ele não tentou mudar o fato de que há níveis de honra à mesa. Deus frequentemente descreve as pessoas usando as palavras menor e maior. O governo do céu é como uma mesa retangular. Com essa estrutura, reconhecemos que há pessoas que foram elevadas acima das outras e que elas têm algo que precisamos. Assim como Eliseu reconheceu que precisava do manto de Elias, também temos muito a receber daqueles que têm ido além de nós. A fim de receber uma herança e uma transferência de unção deles, precisamos ter fé e expectativa de que eles realmente têm muito para dar. Mostramos isso quando os honramos. A vida flui quando os honramos em nossos corações. Deus fez a estrutura da liderança com níveis de honra porque, como eu disse, a honra facilita o fluxo da vida no reino. Quando mudamos a estrutura, não só falhamos em resolver as questões do coração, mas também nos impedimos de receber os benefícios da vida da liderança estabelecida por Deus. Culpar os princípios do reino de Deus e, em seguida, abandoná-los só nos destrói e nos afasta de suas bênçãos. Mais tarde, vamos discutir mais sobre a estrutura de liderança que Deus planejou para o seu corpo, mas a questão básica é que ela é construída sobre níveis de honra, que permitem que a vida flua para cada membro ao passo que cada pessoa dá e recebe a honra que lhe é propriamente devida. Mantendo uma cultura real, já que a honra é um catalisador tão importante para a vida, precisamos cultivar uma atitude dentro de nós e uma cultura em torno de nós que a promova. A nobreza cresce no solo de honra. Aprender a honrar uns aos outros é vital para o nosso crescimento em Deus. Uma mulher pobre nos ensinou sobre a manifestação extravagante da honra quando quebrou o frasco de alabastro e derramou perfume caro sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos ficaram indignados. Eles disseram: este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. MT 26, 9. Jesus lembrou-os que sempre tiveram os pobres consigo, mas ele iria deixá-los em breve. Jesus, então, fez uma declaração profunda no tocante a essa mulher. Ele disse:
Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Escravos sabem dar quando há uma necessidade, mas dar àqueles que não têm necessidade alguma parece um desperdício para eles. Jesus deixou claro que a realeza tem um sistema de valores completamente diferente. Príncipes dão para honrar pessoas, bem como fazem para com os necessitados. Esse princípio da honra é demonstrado cada vez que adoramos. Não adoramos a Deus porque Ele precisa do nosso incentivo ou de qualquer outra coisa de nós. Mesmo Ele merecendo louvor e adoração, nós o adoramos por meio da honra e lhe oferecemos um louvor que Ele não precisa. Da mesma forma, quando reis, presidentes e primeiros ministros dão presentes uns aos outros, eles intencionalmente se abstêm de dar um presente que seja necessário ao outro. Dar para suprir uma necessidade de outro líder seria expor um lugar de vulnerabilidade dele, o que, em última análise, o desonraria. Em outras palavras, quando damos a um líder algo que ele precisa, estamos dizendo que descobrimos um ponto fraco em sua vida. Quando estamos suprindo a necessidade, na verdade estamos dizendo: nós temos algo que você não tem. Portanto, os grandes líderes muitas vezes trocam presentes que são artigos de luxos para se honrarem intencionalmente entre si. Os discípulos não tinham uma perspectiva de honra em seus corações, e isso distorceu a compreensão de mordomia deles. Eles viram o que a mulher fez para Jesus como um desperdício. Jesus disse que a honra extravagante dela a tornaria famosa. A honra vai mudar a forma como vemos o rei e a maneira pela qual nos relacionamos com seus filhos e filhas. Evangelismo por honra. A honra também é uma ferramenta poderosa para o evangelismo. Apenas crescemos em influência sobre a vida dos outros na proporção em que eles têm valor para nós. Quando portamos honra em relação aos outros em nossos corações, o nosso valor cresce aos olhos deles e ganhamos um lugar de influência entre eles. Logicamente, quando honramos a fim de ganhar influência, ela deixa de ser honra. Em primeiro lugar, a honra deve estar em nossos corações e deve ser dada livremente. Quando elogiamos as pessoas sem honra em nossos corações, nossos elogios são percebidos como bajulação por elas. Os americanos estão acostumados a serem abordados por vendedores que estão tentando manipulá-los para fazê-los comprar algo. Eles podem enxergar a insinceridade deles. Entretanto, quando portamos a honra em nossos corações, as pessoas podem senti-la e o respeito delas cresce. Grupos de pessoas que julgam e rotulam geralmente promovem a desonra. A discriminação é um tema importante na nossa sociedade. Nesse sentido, somos parte de uma cultura que se preocupa com a honra e o respeito, mas por nos concentrarmos mais em obter respeito do que em dá-lo, a honra não foi estabelecida. É intrínseca à honra a capacidade de validar as características individuais das pessoas e respeitar o poder de escolha delas. Empoderar significa dar às pessoas o que elas precisam para que façam escolhas saudáveis. Infelizmente, grande parte da igreja tem sido culpada de rotular todos que não conhecem o Senhor. O resultado é que muitas vezes a única coisa que vemos sobre as pessoas é o fato de que elas não conhecem a Deus. Saltamos para suprir essa necessidade com o nosso pacote do Evangelho, mas afastamos as pessoas, porque elas sentem que as vemos apenas como patéticas e deixamos de lado o resto do valor individual delas. Se acreditarem que realmente não as valorizamos como pessoas, elas não vão acreditar que as amamos e vão tomar a nossa oferta como suspeita. Muitos evangelistas têm destruído a credibilidade da igreja ao não demonstrarem honra, a qual, por sua vez, garante o direito de falar com alguém. Eis aonde quero chegar. Temos carregado os nossos cartazes de protesto nas manifestações, pregado fogo do inferno e enxofre nas esquinas de todas as grandes cidades da América e boicotado as grandes corporações em nome de Deus. Temos ignorado a simples verdade de que a honra literalmente transformou reinos inteiros nos dias de Daniel e de José. Porque Daniel e José honraram os reis pagãos que serviam, tanto Faraó quanto Nabucodonosor acabaram por reconhecer a mão de Deus em suas vidas. Na Bethel Church, temos trabalhado para honrar todos em nossa cidade, independentemente de convicção religiosa. Um exemplo do nosso esforço para honrar as pessoas é a maneira que temos mostrado à comunidade indígena que a valorizamos. Alguns anos atrás, tivemos um culto em que convidamos os líderes da tribo indígena americana local para virem à nossa igreja para que pudéssemos pedir-lhes perdão pela forma como os nossos antepassados pecaram contra o povo deles. A maioria das pessoas da nossa tribo local não conhece a Deus ainda, mas eles ficaram profundamente comovidos com o nosso amor sincero por eles. Com o passar do tempo, o Senhor começou a nos falar sobre produzir frutos que mostrem o nosso arrependimento. Convidamos os líderes tribais de volta à nossa igreja e lhes pagamos um honorário de $500 por mês para abençoá-los e honrá-los.
Fizemos um pacto com eles de que iríamos continuar a dar esse dinheiro enquanto continuássemos sendo líderes da Bethel Church. A tribo local voltou à nossa igreja em várias ocasiões para nos honrar com presentes. Temos desenvolvido um ótimo relacionamento com eles e Deus está se movendo nessa tribo. Estamos vendo em primeira mão como Deus projetou a vida para fluir através da nossa honra. A vida flui através de honra. Oro para que consigamos adquirir a compreensão de como honrar a Deus e todas as pessoas neste mundo, independentemente da idade, formação religiosa ou convicção.